O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, votou contra o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Confira os detalhes da reportagem de Brasília, André Anelli. Com a presença de indígenas no plenário, autorizados a acompanhar o julgamento presencialmente, o avanço do posicionamento do STF foi tímido, já que teve apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vistas na última sessão sobre o tema. Nesta quarta-feira, Moraes votou contra o marco temporal. Ele alegou que a adoção da medida poderia ignorar totalmente os direitos fundamentais. No entanto, o ministro fez uma ressalva, dizendo que quando houver a ocupação indígena na terra ou disputa pela área, a posse deve ser destinada aos indígenas, sendo que os não indígenas devem ser indenizados por eventuais construções feitas no local. Não é um marco instantâneo que, a partir dele, quem não estivesse naquele momento ou quem não estivesse naquele momento ligando, não possa mais, a comunidade indígena não possa mais pleitear a demarcação. Eu afasto essa ideia do marco temporal. Foi logo depois dessa manifestação que o ministro André Mendonça pediu mais prazo para analisar o tema, resultando na nova interrupção do julgamento, ainda por tempo indeterminado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, até fez um comentário que chamou a atenção no plenário. A ministra, que se aposenta em outubro e deve deixar a corte em setembro, disse que espera ter tempo para manifestar o voto dela a respeito da medida. Eu só espero que, e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, né, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, né, eu pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, diz que a casa precisa votar a medida o mais rápido possível. O senador foi um dos apoiadores da pressão que a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, começou a fazer de forma oficial contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu apurei que a bancada ruralista protocolou nas últimas horas um requerimento para que o marco temporal tenha tramitação urgente no Senado, ou seja, sem passar pelas comissões. O documento foi protocolado pelo senador Ciro Nogueira e teve 23 assinaturas de senadores favoráveis à urgência. O senador Rogério Marinho se manifestou no plenário sobre a pressa na apreciação do tema. A Câmara já cumpriu o seu dever, já votou o marco temporal e, por maioria, estabeleceu, a condição cronológica, que permite que nós tenhamos um mínimo de tranquilidade, de segurança jurídica, de previsibilidade daqui por diante. Falta o Senado cumprir sua parte. O posicionamento do marco temporal no Congresso precisa ser concluído pelo Senado, já que a Câmara aprovou a medida por 283 votos a 155. Esse resultado expressivo também foi mobilizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que agora lidera a pressão sobre Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado tem dito que vai adotar cautela para pautar o marco temporal, ainda sem prazo para entrar em análise. De Brasília, André Anelli. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Diogo Chefe, como é que fica a situação agora? O Supremo adiando, claro que agora a limitação é menor, de quem pede vista, mas será que o Congresso se antecipa e analisa essa matéria? Olha, Tiago, mesmo que o Congresso se antecipe, se houver uma interpretação por parte dos ministros do STF de que essa tese do marco temporal é inconstitucional, terá de haver alguma mudança no projeto de lei. Inclusive porque, se essa determinação, se o projeto de lei ele viola princípios fundamentais da Constituição, como alega Alexandre de Moraes, ele não poderia ser uma mudança feita ou uma tese estabelecida por PL. Teria que haver uma mudança, uma emenda constitucional para que essa tese pudesse vigorar. Então, a gente tem sim aí, de certa forma, um embate
entre o STF e o Congresso. O Congresso, naturalmente, seria o espaço para discutir essa questão, mas é um fato. Se você não tem algo na Constituição, se a Constituição não diz, não dá brecha para a interpretação dessa tese do marco temporal, não há como avançar nessa questão. Esse PL tem outros problemas. Por exemplo, ele estabelece, permite a possibilidade de contato, né, com índios isolados. Essa é uma preocupação por parte de indigenistas, e há outras questões também sobre exploração em terras indígenas. Mesmo que a gente possa concordar com a ideia de que as terras indígenas ocupam um espaço muito grande no Brasil e que é preciso ter algum parâmetro para que isso não saia do controle, para que qualquer pedaço de terra, território possa ser reivindicado, é preciso interpretar e levar a Constituição ao pé da letra. A ministra Rosa Weber já deixou claro ali para o ministro André Mendonça que pretende votar, apresentar o voto dela, que normalmente é o último, né, o voto do presidente, antes de ela se aposentar. Então, isso ela deixou claro, inclusive quando ela assumiu o posto, ela afirmou que esse tema, o do marco temporal, seria uma das prioridades da gestão dela. Agora, Dávila, era esperado mesmo que o Supremo acabasse adiando essa discussão? É preciso mais tempo para entender, debater o assunto? Olha, Adriana, mais tempo é brincadeira, né? Nós estamos dizendo que precisa regulamentar um artigo da Constituição de 1988. A Constituição foi publicada em 1988, dizendo que aquela data, 5 de outubro, deve ser a data utilizada para se fazer a regularização fundiária de terras no Brasil. Ela é clara, não existe. Agora, esse Supremo faz o que quer, né, com a Constituição, interpreta, muda o entendimento. O Supremo parece hoje uma coleção de moda, né? Muda de opinião a cada instante. É uma coisa inacreditável. A Constituição é claríssima. Data de 5 de outubro é a data para que possamos ter a regularização fundiária. O problema é que não houve a regulamentação dessa lei ao longo desses anos. E agora sai todo mundo correndo para tentar regulamentar. Agora, este é um papel do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados cumpriu a sua obrigação, já votou o marco. Não é justificável esse sonambulismo no Senado Federal. O senador Rogério Marinho está coberto de razão. É preciso tratar com urgência esse tema, porque quem tem que legislar no Brasil é o Poder Legislativo, não é o Supremo. E aí sim, se o Senado votar esta matéria, aí eu quero ver como é que o Supremo vai reagir. Porque, no fundo, o que o Congresso está fazendo é justamente regulamentando um artigo da Constituição que é cabal ao determinar a data de 5 de outubro de 1978 como referência para o marco temporal. O Zé Beraldo, sabe o que vem antes, né? O Supremo ou o Senado? Achei bom que tenha acontecido esse pedido de vista, porque dá mais uma oportunidade para o Senado deixar de ser covarde. O Senado tem que decidir sobre o tema. É previsto na Constituição, o Congresso Nacional está lidando com esse tema há décadas e não consegue tomar uma decisão. Quer dizer, a que ponto chega a pressão e o interesse político de pessoas que usam a causa indígena para parecerem muito preocupadas com pessoas vulneráveis e tal, mas que, no fundo, é puro jogo de cena, é puro jogo eleitoral. Nós temos uma extensão de terra enorme do território brasileiro reservada para a população indígena. A gente começa a mergulhar em fatores, em justificativas, em pleitos que são muito subjetivos e que, se a gente for aprofundando, vamos chegar na inviabilidade do Estado brasileiro. Isso não pode acontecer. Temos que ter um mínimo de ordem. Ficou determinado, tomaram-se medidas práticas a partir do que a Constituição estabeleceu e o Congresso vem se acovardando há décadas para tomar essa decisão. Que tome logo.